Aqui com você, nós temos visto vários assuntos sendo tratados, nos aproximando de cada um deles pacientemente e cuidadosamente, olhando de novo, de novo, de novo. O assunto aqui que vamos abordar com você, nós já temos colocado aqui no canal. Mas cada um desses assuntos que temos aqui tratado com você, eu volto a repetir, é algo que precisa ser explorado de novo e novamente. Sempre a partir de novos ângulos, para uma visão mais clara, mais profunda, mais esclarecida. Porque, na verdade, psicologicamente, nós somos criaturas muito complexas. Mesmo que o assunto ele tenha uma base muito simples, se assente dentro de um princípio bastante claro e objetivo para ser visto. A forma como nós lidamos com isso é de uma maneira muito complexa. Porque o pensamento em nós é o elemento que gera essa complexidade, gera toda essa confusão. O assunto com você aqui é sobre o fim do sofrimento. Sim, pode soar desafiador se deparar com um vídeo aqui no canal, na realidade dentro do YouTube, lhe falando a respeito da possibilidade de uma vida livre do sofrimento. Repare que quando você tem uma dor de dente, você vai ao dentista. Quando você sente uma dor muscular, você procura o especialista. Então, nós procuramos o médico para cuidar do corpo. Esse nosso corpo, como uma máquina, apresenta panes, apresenta problemas. E nós temos o especialista e levamos para o especialista. Se é um problema nos olhos, você vai ao oftalmologista. Se é um problema na boca, você vai ao dentista. Se é um problema nos ossos, você vai ao ortopedista. Mas quando aqui lidamos com estados internos psicológicos, a quem recorrer? Sim, você vai a um especialista de cabeça. Você vai a um psiquiatra, a um psicanalista, a um psicólogo, a um filósofo clínico. Mas veja, estamos sempre diante de uma limitação quando esperamos que alguém nos ajude. Então não sabemos lidar com essa dor muscular. Procuramos um especialista. Não sabemos lidar com o estresse, com a ansiedade, com o medo, com a preocupação, com a depressão, com a angústia. E sim, depois de um trabalho, diante de um terapeuta, de uma ajuda médica, somos ajudados. Mas aqui eu tenho uma pergunta para você. Será possível uma vida livre psicologicamente de toda forma de aflição, de conflito, de problema, de sofrimento? A resposta para isso, eu posso dizer sim, mas isso não irá nos ajudar. Nós precisamos diretamente tomar ciência de como isso se processa, para que esse sim não seja a resposta que alguém está nos dando. Porque é possível que, ao dizer sim aqui, alguns de vocês confiem nisso e outros não. Outros digam, não, é impossível uma vida livre, total e completamente, de toda forma de sofrimento psíquico. E talvez você diga, não, eu concordo, eu acredito que sim, sim, isso é possível.
Mas quer concordemos ou discordemos, nós ficamos no campo das ideias, da confiança no que o outro diz. Aqui com você, nós temos enfatizado a importância de irmos além dessa confiança. Nós precisamos descobrir por nós mesmos qual é a verdade sobre como nós funcionamos. E se de fato podemos viver como seres humanos livres do sofrimento. Primeiro, antes de tudo, vamos compreender uma coisa aqui. Por que será que o sofrimento está presente em cada um de nós? Eu não me refiro a esse sofrimento de desordem física, que você vai a um especialista, então você procura um médico com um problema nos olhos, procura o dentista com um problema na boca. Você vai a um especialista se você tem dores nas articulações. Não é disso que estamos falando. Quando você tem um carro e ele dá problema, você procura o mecânico. Quando é um aparelho eletrônico, você procura um técnico. E se é o seu computador, você procura um especialista também nessa área, um técnico. Dentro dessa área. Aqui estamos nos referindo a esses estados internos. Porque psicologicamente nós sofremos. A verdade sobre isso é que nós carregamos conosco um modelo de pensamento, de afirmação de mundo, a partir de uma estrutura presente em cada um de nós, de avaliação, valores, julgamentos, comparações sobre o que é bom ou ruim para mim. É esse mim que sofre. Qual é a verdade sobre esse mim? Qual é a verdade desse eu? Que eu sinto ser. Podemos romper com esse eu? Com esse mim? Ou será que estamos destinados até o fim dos nossos dias vivermos nesse mim, nesse eu? Nesse pensamento, sentimento de ser alguém? Notem, é aqui que se encontra a dor, o sofrimento. Você vem e me pergunta como se livrar do sofrimento. Quem é esse elemento presente no sofrimento? É o sofredor. Mas o que é esse sofredor? Quando você, por exemplo, sente raiva de alguém, repare, isso é sofrimento. Quando você está triste com alguém, repare, isso é sofrimento. Quando você está preocupado com alguma coisa, isso é sofrimento. Quando você sente medo dentro de você, isso é sofrimento. Quando está angustiado, é sofrimento. Deprimido, ansioso. Veja, são inúmeras as formas de sofrimento, mas todas essas formas estão ligadas a esse mim, a esse eu. Enquanto temos a presença do corpo, nós precisamos cuidar dele. E sabemos que não há como nos livrarmos disso. Estaremos sempre tratando do corpo quando ele der um problema. Será que a verdade sobre esse mim, sobre esse eu, também é a mesma? Enquanto houver esse mim, esse eu, teremos alguma forma de sofrimento ou não?
Veja, é muito simples essa resposta. Enquanto houver esse eu, esse mim, o sofrimento estará presente. Se não for da inveja, do ciúme, da rejeição, da preocupação, será de outra coisa. Aqui estamos com você, dentro desse canal, investigando a verdade sobre esse mim, sobre esse eu. E estamos claramente dizendo para você que esse mim, esse eu, é algo, sim, do qual nós podemos nos livrar. Então, a única forma real de irmos além do sofrimento, veja, não se trata de se livrar do sofrimento, mas ir além do sofrimento. Esse ir além do sofrimento, sim, é a real forma de não haver mais sofrimento. É tomarmos ciência de uma realidade presente, nesse instante, que não é o eu, que não é esse mim. Estamos juntos? Compreender a verdade sobre o seu ser, sobre a sua natureza verdadeira. É descobrir a realidade daquilo que está além desta assim chamada verdade do eu, onde neste eu sempre estará presente algum tipo de problema, de conflito, de contradição e, portanto, de sofrimento. Então aqui a pergunta é: o que é esse eu? Qual é a verdade sobre esse mim? Quem sou eu? Portanto, aqui se trata de uma compreensão, primeiro direta, da verdade sobre quem é você. Para de verdade termos uma aproximação desta possibilidade, que é a possibilidade do fim para esta condição psicológica de dor. Antes de tudo, repare que é sempre esse sentido do eu presente, dentro da experiência. Essa experiência assume essa forma de dor. Então, o medo está presente, essa é a experiência. A preocupação está presente, essa é a experiência. A tristeza está presente, a raiva está presente, a angústia está presente, a rejeição está presente, a frustração está presente. Então, a qualidade ou as formas de expressão desse sofrimento são diversas. É algo que está sempre presente para esse eu. Mas o que é esse eu? Vamos colocar aqui já dentro de uma base bem simples para você compreender. Quando você tem o contato com alguém, o contato que você tem com alguém, veja, tem por princípio, por base, por fundamento, você nesse contato. Então tem você e o outro. Quando você tem um contato com uma experiência de dor ou sofrimento, tem você e a dor, tem você e o sofrimento. Agora aqui a pergunta é: existe uma separação entre você e aquela experiência nesse contato? Existe uma real separação ou esse contato é algo possível e presente em razão de que estamos diante de um único acontecimento? Esse acontecimento, repare, é a dor, é o sofrimento, é a experiência do outro. É isso que temos em um contato.
Nós temos uma forma de aproximação completamente equivocada da experiência da vida. Porque nós nos vemos como um elemento separado da própria experiência, quando ela está aqui, nesse instante. Então, por exemplo, se você está triste, o que temos presente é a experiência da tristeza. E, no entanto, você é um elemento que se separa para tentar lidar com a tristeza. Esta separação parte de um princípio equivocado, de que existe você sendo o experimentador da experiência da tristeza. É assim que, em geral, nós pensamos. É por isso que, em geral, nós pensamos em termos de nos livrar. Como se livrar do sofrimento? A ideia é alguém para se livrar do sofrimento. Nós ainda não percebemos que a presença do sofrimento é a presença de alguém. Você não pode ter qualquer sofrimento sem alguém presente no sofrimento. Você não pode ter qualquer medo sem você presente no medo. Você não pode ter qualquer raiva sem você na raiva. Não existe essa separação. Então aqui a primeira coisa a ser compreendida é investigarmos a natureza desse eu. E esse eu é aquilo que está presente na experiência. Esse eu é o elemento presente na raiva, no medo, na tristeza, na preocupação, na angústia, depressão. Não existe qualquer separação entre você e a experiência. Então não sabemos de verdade lidar com a verdade do sofrimento. Porque acreditamos que o sofrimento seja algo separado daquele que sofre. Mas notem, não existe qualquer possibilidade de sofrimento sem esse elemento que sofre. Assim como não existe a possibilidade desse para sofrer o sofrimento se ele não está presente. O fim para o sofrimento requer a presença do fim desse elemento, que é o sofredor. Qual é a verdade desse elemento? Qual é a verdade desse experimentador, da experiência? Qual é a verdade desse eu? Quando você olha para alguém, você olha a partir da ideia que você tem dela ou dele. Então, o seu olhar é o olhar desse eu. Quando você está com raiva de alguém, essa sua raiva é a raiva de alguém. Mas notem, essa raiva se assenta no pensamento que você tem dele ou dela. Quando você sente medo, esse medo se assenta no pensamento que você tem sobre aquilo que causa medo. Então, qual é a verdade desse eu, desse sofredor, desse experimentador? É a presença do pensamento? Notem que coisa importante nós temos agora aqui. Você não tem qualquer possibilidade de se preocupar, de ser alguém na preocupação, se não há pensamentos para lhe preocupar. Você não tem a menor possibilidade de sofrer com o medo, se o pensamento não estiver trazendo
esta ideia, esta imagem, esta memória, esta lembrança. O medo não é algo que existe por si mesmo. O sofrimento não é algo que existe por si mesmo. A tristeza não é algo que existe por si mesmo. Esse elemento, que é o eu, que são essas imagens, pensamentos e lembranças que surgem, é aquilo que sustenta aí a condição de tristeza, de sofrimento, de dor. Então, como se livrar do sofrimento? Se livre da ilusão de alguém presente. E você se livra dessa ilusão quando se livra desta imagem que cultiva em si mesmo, uma imagem que é cultivada pelo pensamento. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? Notem, o elemento principal na vida psicológica, na vida do eu, é o pensamento. Quando você sente medo, é o medo de algo que possa lhe acontecer. Então, esse medo está no futuro, mas ele está sendo apresentado aqui para você, para esse eu, como um pensamento. Assim, não existe nenhuma separação entre esse pensamento e esse eu. Quando você vê o futuro no pensamento, esse pensamento é você. Não há separação entre esse eu que vê o futuro, que é esse pensador, que é esse eu, e o próprio pensamento, e a própria imagem, e o próprio futuro. Veja, o observador que vê algo aqui, o que ele está vendo é parte dele. O pensamento que você tem é parte do que você é. Na verdade, é a presença de você. Você não tem qualquer pensamento sem estar presente. Repare como é simples isso. É a sua presença, a presença do pensamento. Sem pensamento, não tem o pensador. Sem a imagem, não tem esse observador. Assim, o observador é a própria coisa que ele observa. O pensamento está presente em razão desse pensador. Então, o pensador é o próprio pensamento. O observador é a coisa observada. O experimentador é a experiência. E o sofrimento é o sofredor. É a presença do sofredor que sustenta o sofrimento. Mas esse sofredor não é outra coisa a não ser o pensamento. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? É a presença de imagens, lembranças, algo que vem do passado e que sustenta essa pessoa. Notem que quando não há pensamento em você, não tem você. Observe isso. Quando você está diante de um pôr do sol, o que nós temos presente nesse momento? É a presença de alguém, que é você e o pôr do sol, ou nesse contato de visão, o que temos presente é a visão, o olhar. E um completo esvaziamento da ideia desse eu, desse mim, desse você. Repare que diante do pôr do sol,
A realidade da experiência é sem o experimentador. Há somente o pôr do sol. É o que temos presente nesse momento. Não existe nenhuma separação entre esse eu, que é o observador, e o pôr do sol, como uma coisa observada. Nesse exato momento, a única experiência é o que está presente ali. É o próprio pôr do sol. Não tem alguém, não tem o eu. Não existe esse observador e a coisa observada. Isso surge depois, quando a lembrança aparece daquele pôr do sol que aconteceu há 5 minutos atrás. Aí, nesse momento, surge a lembrança, e com a lembrança, um observador separado da memória, separado da observação. Mas isso está dentro de uma imaginação? Porque a realidade é que, com a lembrança, não existe nenhuma separação entre alguém e a lembrança. O que temos presente é a lembrança. O que nós precisamos compreender aqui é que esse sentido do eu é o elemento que aparece para dizer eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. O que nós precisamos compreender aqui é que esse sentido do eu é o único elemento presente que interpreta a vida a partir desse fundo. Nesse fundo, ele tem o gostar, o não gostar, julgar, comparar, aceitar, rejeitar. Quando isso é afirmado, temos a separação, e nesta separação está estabelecido o conflito, a desordem, a confusão, o sofrimento. Podemos ter um contato com esse momento sem esse elemento que vem do passado? Então, sem uma interpretação, avaliação, julgamento, comparação, sem esse gostar e não gostar, o que ocorre com esse elemento que é o eu? Dentro da experiência. O que ocorre com a própria experiência? Essa aproximação da vida nesse momento, sem o eu. Sem essa avaliação do pensamento. Ou seja, sem o passado. O que ocorre? O que acontece? Assim nos aproximamos do fim para o eu. Isso é o fim para o pensamento? Isso é o fim para a separação? Isso é o fim para o medo? Isso é o fim para a raiva do outro? Isso é o fim para a preocupação? Porque quando o pensamento termina, nós temos o fim do medo. A presença do medo é a presença do pensamento. A presença do sofrimento é a presença do pensamento. A presença da preocupação é a presença do pensamento. O fim para o pensamento é aquilo que está presente quando esse sentido do eu não se separa para sustentar a continuidade de si mesmo nesta imagem, nesta memória, nesta lembrança, nesse futuro para ter medo, ou nesta recordação da rejeição que sentiu com ele ou ela, para, nesse instante, ficar triste, ser alguém triste. Notem a beleza disso, é o encontro com a vida nesse instante, sem o elemento que vem do passado.
Isso é o fim da continuidade. E, portanto, isso é o fim para o pensamento. Isso é o fim para o sofrimento. É o fim para a rejeição, é o fim para a raiva, é o fim para o medo. É o fim para o sofrimento. É o fim para a ansiedade. É o fim para estados de depressão. É o contato com a vida sem o sentido desse mim, desse eu. Assim nos deparamos com a vida como ela acontece. Assim, quando você investiga aqui essa questão conosco da vida em liberdade, o que é a liberdade? A liberdade é esta ciência que faz florescer a presença do seu ser. Fica claro que essa liberdade é aquilo que está presente nesse instante, quando temos da vida uma aproximação livre do pensamento, livre desta condição que é a condição do eu. Então floresce desta liberdade a presença do amor, a presença da paz, a presença da alegria, algo presente que é a natureza do seu próprio ser. Assim, a verdade do seu ser não é a verdade do eu. A verdade do eu é a verdade que o pensamento tem estabelecido como sendo a verdade sobre você. Estamos diante de uma ficção, de uma imaginação, de uma ilusão, porque a realidade do seu ser é liberdade. A presença deste ser é amor, é felicidade, é ausência do eu e, portanto, ausência do sofrimento. Aqui nesses encontros, nos finais de semana, estamos investigando isso com você, onde estamos sábado e domingo aprofundando esse assunto. Então são 2 dias juntos, onde podemos trabalhar isso. Eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Em geral, nós não estamos de verdade em busca da felicidade. Nós estamos em busca de ajustamento a uma condição de vida razoável, ajustados, adequados àquela situação.